Somebody help me. Somebody help, yeah. Boa noite, galera. Bem atrasado hoje, hein? Era pra ser 22h30, mas desculpa, eu tava agora batendo um papo aqui com a minha mãe. Mãe tem que ser prioridade, né, galera? Então tava falando com ela. Oi, Monique! Minha amiga, que saudade de você! Manda um beijo pro seu pai e pra sua mãe também. Boa noite pra vocês. Vamos começar aqui rapidinho, né? No giro de notícias de hoje, pessoal, vou começar falando pra vocês um pouco do meu dia. Hoje eu passei o meu dia na Ceilândia, foi um dia muito legal. Eu cheguei lá, fiz a entrega de cestas para uma pessoa que tem um projeto social super legal de futebol, ajuda muitas pessoas. A gente está fazendo uma campanha semanal de arrecadação de cestas. E se você quiser colaborar com a gente, qualquer valor, você entra em contato comigo no direct, já faz diferença. Uma cesta é R$50. Então, se você quiser colocar por cesta, calcula aí e passa para mim que a gente está fazendo as compras e entregando, né? E aí depois eu visitei o comércio lá da Ceilândia, conversei com alguns comerciantes, peguei a opinião deles, né? Observei se as pessoas estão usando máscara e tô muito satisfeita porque eu vi muita gente usando máscara na rua, todo mundo na realidade. Eu acho que todo mundo já tá bastante consciente da gravidade da doença e nós sabemos que essa segunda onda tá pior do que a onda do ano passado. Essa cepa é mais contagiante, ela é mais perigosa. Então, o Peça Rara tá aí com a gente. Passei em frente o Peça Rara hoje, Taguatinga, uma loja linda. Eu quero ir lá conhecer. Renato Augusto tá também com a gente. Então, vi que as pessoas estão conscientes. Depois eu visitei o Hospital da Ceilândia, cheguei lá de supetão. Eu gosto muito de fazer isso também, de chegar visitando os hospitais assim. Andei ali pela enfermaria de UTI, enfermaria Covid, UTI Covid, claro que devidamente protegida, né? Mas eu dei uma olhada e assim, confesso que eu tava esperando um cenário de guerra, não foi o que eu vi. Não vi um cenário de guerra, gente. No Hospital da Ceilândia não tá hospital de guerra. Eu tô falando porque eu vi hoje a situação. E senti assim, a equipe muito segura, né? Eu perguntei assim, quando as pessoas chegam, elas têm atendimento? Se não tiver UTI, elas têm atendimento? Todas as pessoas estão recebendo oxigênio, estão sendo atendidas. Então, assim, confesso que eu saí de lá um pouco aliviada. Claro que a situação é extremamente grave, mas as pessoas estão recebendo atendimento, pelo menos no Hospital da Ceilândia. Ali também nunca faltou equipamento de proteção individual, não tá faltando equipamento, né? E aí, gente, nós vivemos hoje toda uma celeuma, né? Que na realidade começou ontem à noite, né? O desembargador do TRF disse que não iria analisar o recurso, né? Que foi impetrado pelo governador do Distrito Federal, porque teve a decisão do primeiro grau impedindo o retorno do comércio. Aí depois o governador entrou com recurso e aí o desembargador do... Oi, Núbia! Tudo bem? Isabela também tá a gente aí. E aí, gente, o governador entrou com recurso, foi pro TRF, aí o TRF, o desembargador, decidiu que não era competência do TRF, que a ação tinha que ser julgada no STJ, né? E aí, hoje pela manhã, foi analisado pelo STJ e o ministro Humberto Martins, de uma forma muito sábia, disse o óbvio, né? Ele pegou a Constituição e leu a Constituição, né? E viu que a competência para decidir se abre ou se fecha o comércio é do Poder Executivo, não é de um magistrado. Porque o Poder Executivo é que tem todos os dados e é quem tem a responsabilidade mesmo de arcar com os erros e as consequências dos erros e dos acertos, né? Então, derrubou a decisão e aí agora o comércio pode funcionar no Distrito Federal. Quem tinha entrado com essa ação foi a Defensoria Pública. E aí eu acabei de ver aqui agora que a Defensoria Pública já disse que não vai recorrer dessa decisão. Então, pelo menos por um período, nós vamos ter alguma paz, né, aqui no DF, algum mínimo de alguma segurança jurídica mínima para as pessoas poderem trabalhar. É muito grave, gente, essa disputa, sabe, entre o executivo e o judiciário. Fica esse abre, fecha. Isso é muito grave porque os empresários, eles dependem de um mínimo de previsibilidade para saberem se vão demitir alguém, se vão contratar alguém, se vão comprar mercadoria para vender no dia seguinte, se não. Então essa insegurança jurídica é um verdadeiro desrespeito com a população.
Especialmente porque a nossa Constituição Federal já é clara, esse tipo de competência é do Poder Executivo. Marcelo! Será que é o Marcelo do CNJ? Será? Boa noite. Então é um verdadeiro desrespeito que não deveria acontecer. É uma vergonha mesmo que a nossa república viva esses momentos assim de abuso, sabe? De um poder sobre o outro. Um abuso que eu acho que está acontecendo, eu quero me pronunciar sobre isso. O STF disse que o Senado Federal tem que instalar a CPI no Senado, a CPI do Covid. Vamos lá, eu sou super favorável à instalação da CPI do Covid. Inclusive, na minha Câmara Legislativa, eu sou signatária dos 3 pedidos e gostaria muito que fosse instalada uma CPI na Câmara Legislativa. Agora, um ministro do Supremo virar e obrigar o presidente do STF, o presidente do Senado a instalar uma CPI, está errado, gente. Está errado. A Constituição Federal é muito clara. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, né? Então, um não pode invadir a competência do outro sob pena de a gente rasgar a Constituição e acabar com os fundamentos da República Brasileira, né? Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu acho que o Senado tem que ser autônomo. Tem que ser autônomo para decidir pela instalação da CPI ou não, né? A Isabela tá aqui. Nunca houve tanta insegurança jurídica como agora. Exatamente. E é nessas horas que a gente observa a fragilidade da nossa democracia. Porque quando tá tudo normal, quando a gente não tá num cenário de guerra, como é o que tá acontecendo, é até fácil, né? Manter ali o respeito perante as instituições. Agora, é nesse momento que o bicho tá pegando que a gente tá vendo qual é a força da nossa democracia, né? A Gabi tá aqui, STF querendo mandar em tudo, escancarado, invadindo claramente as competências do Executivo e interferindo totalmente no Poder Legislativo, totalmente. Julinha, com mais tempo agora vou parar para escrever sobre separação de poderes. Falácia. Escreve mesmo. A gente precisa ter uma análise desse período que a gente está vivendo aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma guerra, gente. O Brasil nunca enfrentou uma guerra, mas agora a gente está vivendo uma guerra, né? O Mendes está aqui. Boa noite, deputada Júlia. Parabéns pela abordagem. O STF perdeu a noção. Perdeu, mas quem é que vai nos proteger do STF, né, gente? Quem é que controla o STF? Que tipo de limite que existe em relação ao STF? Porque até hoje nenhum ministro foi impeachmentado, né? Então, quando você tem o exercício de um poder sem nenhum tipo de limitação, é claro que vai ter abuso, né? Então, quem nos protegerá do STF, né? Inclusive, quando o STF não cumpre a sua função principal, que é de ser o guardião da Constituição Federal. Porque é isso que está acontecendo, né? Pessoal, bora fazer aqui o giro de notícia rapidinho aqui. Hoje foi o dia que morreu o príncipe Philip, né? Ele morreu aos 99 anos, ficou casado com a rainha Elizabeth, 73 anos. E para quem quer conhecer um pouquinho mais da história deles, tem um seriado no Netflix que se chama The Crown. É muito legal, é muito legal. Eu adoro, né, assim, esses seriados que falam da coroa britânica, eu gosto bastante, então eu recomendo para você que quer saber um pouquinho mais. Pessoal, começando aqui pelo Distrito Federal, o IBGE prevê uma queda de 21% na safra de milho do DF em 2021. Tem muita gente que acha que o DF não tem produção agrícola, mas a produção agrícola é forte aqui no DF, viu, gente? Nós somos autossustentáveis, né, na produção de hortaliças, de tomate, de cenoura. Nós somos um dos maiores produtores de morango, né? Também de goiaba. Nós temos a festa do morango, a festa da goiaba. Então o DF também tem produção agrícola. E infelizmente o IBGE prevê uma queda de 21% na safra de milho aqui do Distrito Federal, né? Isso é ruim porque a gente perde renda aqui no DF, né? No Brasil, vocês viram essa polêmica de taxar o sol? O governo volta a discutir imposto para a energia solar, né? Isso é uma grande tristeza, né, gente?
Ó, Pá de Minas entrou. Boa noite, Pá de Minas. Essa notícia aqui foi tirada do Tecmundo. Tá tendo uma discussão aí, gente, de taxar a produção autônoma de energia solar, né? O PL de 2019 propõe que as pessoas possam gerar sua própria energia em casa, né? E que essas pessoas que produzem energia em casa podem compartilhar a energia que eles produziram, né, com o município que moram. E aí, claro que elas vão utilizar a rede de energia que foi instalada, toda aquela infraestrutura para distribuição de energia, né? Só que se você taxar muito o uso dessa infraestrutura, você acaba inviabilizando essa produção de energia por meio da energia solar, né? Então, assim, é um grande retrocesso. Eu espero que o Congresso não evolua nessa discussão, né? No Distrito Federal, cerca de 50 mil famílias têm direito a desconto de até 65% na conta de energia do Distrito Federal. É uma matéria do Correio Brasiliense. Segundo a SEB Distribuição, que foi a empresa privatizada, né? Apenas 12 mil consumidores estão cadastrados na tarifa social. Podem ter acesso ao benefício pessoas que recebem benefícios sociais, quilombolas e indígenas. O abatimento faz parte do programa Tarifa Social. Então, se você conhece alguém nessas condições, se cadastre na SEB Distribuição para ter acesso a esse desconto de 65%, né? Notícia no Brasil. A gente vai falar aqui um pouquinho dos avanços trazidos pelo Marco Legal das Startups. E quem relatou o Marco Legal das Startups foi o deputado federal do Partido Novo, Vinícius Poit, né? Ele tratou da definição de startup, ele fez uma proteção ao investidor, trouxe uma inovação, um incentivo à inovação e criou o sandbox regulatório também. Quero destacar que eu aprovei uma lei aqui de minha autoria, também conhecido como sandbox, que prevê a definição de áreas geográficas para que as empresas possam se instalar e testar os seus produtos, né? Também trouxe vantagens para essas empresas, né, que operam na parte de tecnologia para participarem de licitações públicas. Notícias aqui do Distrito Federal. Covid-19. Pacientes em UTI pública no DF recebem luvas com água morna para que se sintam amparados. Não sei se vocês já viram essa imagem, mas é muito legal. A Gabi tá aqui, que a Gabi que é da saúde também. Eles estão fazendo o seguinte, colocando água morna, né, com duas luvas, assim, entrelaçando a mão das pessoas para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Então, é uma boa iniciativa, né? Eu acho que tudo que traga mais alento, que traga mais conforto emocional, espiritual, tudo isso fortalece o sistema imunológico, então é uma bela iniciativa da Secretaria de Saúde. A Gabi está aqui fazendo um comentário. Pessoas que dependem do uso de equipamentos de oxigenoterapia também têm direito ao desconto junto à SEB. Gabi, obrigada pela informação, querida, porque a pessoa que está em casa internada com oxigenoterapia, ela gasta muita energia, né? Então, ela precisa desse suporte aí, ela já tem esse direito, né? Notícia no Brasil. Vocês viram a discussão do presidente Bolsonaro com o ministro Luiz Roberto Barroso? O STF cobra espírito republicano após Bolsonaro apontar politicária, né? O Supremo cobrou o espírito republicano depois de o presidente Jair Bolsonaro ter acusado o ministro Barroso de praticar politicária e ativismo judicial. Em nota, o Supremo disse que questionamentos à decisão da Corte devem ser feitos nas vias recursais próprias, né? Na manhã dessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro protestou contra a decisão do Barroso, que disse que tem que instalar a CPI no Senado, né? E disse que falta coragem ao ministro e sobra a ele ativismo judicial. Pessoal, vocês concordam com o presidente Bolsonaro? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que no STF está sobrando ativismo judicial e está sendo feita politicagem? Fala pra mim aí a opinião de vocês. Tá? Tem alguns comentários aqui, ó. A Odila volta às aulas na rede pública. Por favor, né, Odila? Inclusive, hoje eu coloquei um vídeo sobre isso. Eu fiz um pronunciamento na Câmara nessa semana. Eu peço para que você, Odila, compartilhe, tá?
que você compartilhe com seus contatos o meu vídeo que eu postei hoje. Porque na Câmara Legislativa eu tô sendo a única a falar nesse tema, infelizmente, né? Infelizmente, os outros colegas não estão abordando esse tema. A gente sabe que o Sindicato de Professores, o Simpro, tem um poder muito grande de mobilização. Só que eu não tenho medo do Simpro, né? Então eu tô falando abertamente sobre essa questão e eu acho que a sociedade precisa cobrar urgente o retorno das aulas na rede pública, né? O Pedro tá aqui, deputada, como você vê a questão do desemprego que haverá pós-pandemia? Pedro, na realidade o desemprego já está acontecendo, né? Claro que quando a pandemia arrefecer um pouco, é que nós vamos sentir os verdadeiros impactos, mas o desemprego já está muito alto agora. E eu acho extremamente preocupante, porque assim, nós estamos falando de desempregos causados pelo fechamento de empresas e muitos empresários não têm capacidade mais de se endividarem, não têm capacidade mais de pegar empréstimo. Então, muitos negócios que fecharam, gente, eles não vão voltar a abrir mais. Não vão mais, né? Então vai demorar muito para recuperar esses empregos. A minha opinião é que na realidade a gente não vai recuperar totalmente. Eu acho que é tão difícil você abrir uma vaga de emprego, são tantas as variáveis que estão ali por trás, que muitos empresários não vão se arriscar mais, né? Eles vão atuar com operações menores que exigem menos pessoas e vão se adaptar, vão colocar mais máquinas, vão colocar mais sistemas, eles próprios vão começar a desenvolver mais atividades e vai faltar emprego. E vai faltar emprego, gente, principalmente para quem não tem educação, para quem não se especializou. Quem mais perdeu emprego agora na pandemia, não sei se eu já comentei esse dado com vocês, foi o pessoal da limpeza, foram os faxineiros, né? Oi, Valteni, tudo bem, querida? Querido, o Valteni, que é o secretário de Relações Institucionais do governo do Distrito Federal, é um cara show, super consciente, super defensor de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, principalmente o pessoal da beleza, né, Valteni? Dos salões de beleza. Inclusive, essa semana a gente conseguiu uma vitória, né, meu amigo? Foi feita a prorrogação, né, do IPTU e do TLP para os salões de beleza. Então, foi uma grande vitória. Eu sei que teve bastante a sua participação aí. Parabéns, tá? Por falar em lockdown DF, a Defensoria já disse que não vai recorrer da decisão de reabertura, concordo. Sabe o que eu gostaria de ver a Defensoria fazendo nesse momento? A Defensoria reivindicando o direito das crianças de irem para a escola. Eu gostaria de ver a Defensoria atuando nesse sentido. Eu não vi a Defensoria se pronunciando sobre esse tema. Parece que esqueceu as crianças, parece que esqueceu os adolescentes. Fica aí um recado para a Defensoria do Distrito Federal. Pense nas crianças, vamos defender os hipossuficientes, os mais vulneráveis da sociedade. Escola pública fechada significa fome, significa violência, significa deixar essas crianças e adolescentes muito mais vulneráveis ao crime e ao tráfico, né? Notícia da economia, e eu vou sempre trazer questão econômica aqui, gente, porque eu adoro comentar economia, adoro. Não sou economista, sou cientista política, mas eu gosto muito de falar sobre economia porque a gente precisa de uma vez por todas entender que não existe almoço grátis, que nada é grátis, que tudo tem um custo e que não existe dinheiro de governo, dinheiro é do povo, né? O Valteni tá aqui, criança pode ir para a área da invasão, mas não pode ir para a escola regular? Gente, Valteni, é o que eu falo. Onde a criança vai estar mais bem protegida dessa doença? É claro que é na escola, gente. Na escola, o professor pode cobrar o uso de máscara. Na escola, pode ser distribuído álcool em gel. Pode ser ensinado a lavar a mão. Na escola tem água, tem torneira. Vocês acham que nas casas das crianças aqui no DF, na maioria das casas, gente, não é assim, não tem infraestrutura, tem muita criança que mora em vazão, que não tem água limpa para poder lavar a mão, entendeu? Então é claro que as crianças estão desprotegidas, muito desprotegidas nesse momento e, consequentemente, estão colocando a sua família em risco também, né? A Edna tá aqui, vamos vacinar os professores. Vamos, Edna, vamos vacinar os professores, mas eu vou dar uma informação. Em nenhum lugar do mundo você condicionou o retorno das aulas à vacinação dos professores. Nenhum lugar do mundo, gente. Isso é uma verdadeira vergonha. Mostra o quanto o Brasil desvaloriza a educação. Mostra o quanto a educação no Brasil não vale nada. Não é vista como prioridade.
né? Vamos lá, falando sobre economia. Ibovespa fecha em queda, mas tem alta de 2% em semana marcada por debate sobre orçamento. E o dólar vai para 5,67. Gente, quem recebe em dólar tá bem nessa vida, né? Quem recebe em dólar tá ganhando, tá muito bem nesse momento, né? E o dólar aumenta a cada notícia que o Brasil emite de insegurança jurídica. Vai ser sempre assim, quanto mais esculhambado a gente mostra que o nosso país é, quanto menos respeito a gente mostra pela nossa Constituição, mais a gente mostra para o mundo que nós não somos um país confiável. E aí, naturalmente, o mundo vai escolher outros países para investir, né? O mercado ficou bastante volátil nessa semana. E por que o Ibovespa nessa sexta, o índice teve uma sessão mais volátil e acabou puxado para a queda no fim do pregão, após o pedido de recuperação da Samarco. Nesses 4 pregões que completaram a semana, o mercado ficou bastante volátil, operando todos os dias entre perdas e ganhos, né? Com os investidores atentos, principalmente ao debate sobre o orçamento desse ano. Gente, eu já falei do orçamento aqui, que foi aprovado no Congresso nesse ano. E esse orçamento, gente, está sendo um verdadeiro problema para nós. Por quê? Ele foi aprovado de uma forma totalmente responsável. Os deputados e senadores consideraram as despesas obrigatórias como menores do que efetivamente são. Tudo isso para ficarem com uma margem grande para encaminharem as suas emendas, né? Para investimento nas suas emendas. Então a gente tem um orçamento que é irreal. Um orçamento que é uma mentira, que é um orçamento fake. E que ele não pode ir para frente dessa forma. E eu já falei, o presidente Bolsonaro está encurralado nesse momento. Porque se ele não vetar o orçamento, pelo menos parte dele, ele vai fazer pedalada fiscal. E a gente sabe que pedalada fiscal é crime de responsabilidade e dá ensejo a um processo de impeachment, né? E tudo que nós menos precisamos no Brasil hoje é o impeachment, gente. Nós não precisamos de um impeachment no Brasil. Nós não precisamos de mais instabilidade. Nós não precisamos de mais confusão. Nós precisamos manter as nossas instituições funcionando, um órgão fiscalizando, né, o outro, e a gente tem que denunciar o que está errado e tem que condenar quem fez coisa errada, mas a gente não precisa de mais instabilidade nesse momento, né? Notícias internacionais, como eu já falei para você, aqui a BBC News comentou a morte, né, do príncipe Philip. Ele teve uma celebração hoje na Arquidiocese de Westminster, né? Clarim da Argentina. A Argentina bateu um novo recorde de casos de coronavírus. Ela está com 24.130 novos casos e mais de 104 mil em 5 dias. E o Chile, gente, né? E o Chile, que que conseguiu fazer a vacinação muito rápido e vacinou o povo muito rápido, também está enfrentando um aumento de casos e uma nova onda. Ai, meu Deus do céu, gente. É muito ruim ler essa notícia, sabe, do Chile, porque a nossa esperança está na vacina, né? E aí, quando a gente vê essa notícia do Chile, que o Chile conseguiu vacinar muitas pessoas e está vivendo agora um recorde de contaminação, é realmente muito triste. É triste demais, pessoal. Gente, eu não comentei a minha trilha sonora de hoje. Vocês estão conseguindo escutar? Estão conseguindo escutar? Alexa, aumenta o volume, por favor. Vamos ver se vocês escutam. Fala pra mim aí. Escutaram? Notícia do Fox News. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, pelos democratas. Ainda não conseguiram escutar? A Núbia, sim. Vamos ver a próxima aqui. O Joe Biden, gente, tá entrando numa caçada às armas, né? Você sabe que nos Estados Unidos a tradição do cidadão ter acesso para poder comprar sua própria arma é algo natural da República Americana, né? Da democracia americana. E agora o Joe Biden tá querendo restringir o acesso às armas lá. Meu amigo, não vai ser fácil não, né?
E aí, o que que acontece? Tem muita gente, e isso acontece aqui no Brasil também, mas não com arma. Aqui no Brasil acontece com bicicleta. O imposto de bicicleta é muito alto. E aí, o que que muitas pessoas fazem aqui no Brasil? Elas compram as peças separadamente. Compra lá o triângulo, né? Compra o pneu, compra o guidão, vai comprando as peças separadas, aí as pessoas juntam as peças e constroem uma bicicleta. Sai muito mais barato porque o imposto é menos barato, é menos caro. E nos Estados Unidos, o pessoal faz isso com as armas. Então, eles vão comprando as peças separadas das armas e eles montam as armas deles, o que fica barato. E aí, o Joe Biden tá falando o seguinte, ele prometeu acabar com as armas fantasmas nos Estados Unidos. Armas de fogo que são compradas por partes, com peças desmontáveis, mas esbarra na legislação que defende o direito constitucional de portar armas. Lá nos Estados Unidos é um direito constitucional, né, de ter. Vocês estão escutando a música? Chitãozinho Chororó e Bidi, gente. Vocês não vão escutar, então eu já vou logo contar pra vocês, né? Então lá nos Estados Unidos essa discussão tá crescendo, mas eu acho que o Joe Biden não vai conseguir avançar não, porque o cidadão americano, ele cresceu com essa cultura de ter acesso às armas, né, para poder se defender, e eu acho que ele não vai conseguir avançar. Esse é meu palpite, quero saber o palpite de vocês também. E lá nos Estados Unidos também, gente, olha que notícia triste, né? Do New York Times. A coordenadora da política de fronteiras dos Estados Unidos renunciou hoje, após grave crise migratória nas últimas semanas. Joe Biden, né, fez uma campanha totalmente diferente do Trump. Trump falou que ia fazer muro, que ia expulsar estrangeiro, e o Joe Biden não, já falou, não, o estrangeiro pode vir para cá, que você vai ser bem acolhido. Naturalmente, houve um aumento de imigrantes para os Estados Unidos. E agora tá uma crise lá, né? Principalmente depois do desastre natural que aconteceu em Honduras. Muitas pessoas estão migrando para lá, para os Estados Unidos. E em meio a essa crise, a secretária de política, coordenadora de política de fronteira dos Estados Unidos, renunciou hoje, né? O Diego tá aqui, saudades do Trump. Ai, meu Deus, vocês têm saudade do Trump? Fala aí pra mim. Então, assim, vamos ver como é que o Biden vai encarar isso aí, né? Porque ele estimulou a imigração, né? Vamos ver como é que vai ser. A treta do dia, eu até já comentei com vocês, é a questão do orçamento, que é um orçamento totalmente fake, um orçamento impossível de ser executado. Então, essa questão tá gerando um atrito muito grande entre o ministro Paulo Guedes e o resto da equipe do governo, né? Porque o Guedes está ali alertando o tempo inteiro, tem que vetar o orçamento. E enquanto isso, eles não chegam num consenso, a discussão se avoluma, e tem muita gente que acredita, inclusive, que o Guedes acaba saindo se o Bolsonaro não vetar. Muitas pessoas aqui dando participação. Diego, Trump sempre. A Carol tá aqui, não tenho saudade do Trump. O Bruno Santos, eu tenho saudade do Trump, sim. Vai falando pra mim, Trump ou Biden? Notícia ruim do dia, a gente vai comentar aqui o caso do menino Henry, né? Funcionários do Dr. Jairinho foram orientados a dar entrevistas antes do depoimento. Vocês acompanharam essa notícia, né, gente? O menino Henry foi morto, né? E quem está sendo acusado de ter matado o menino é o padrasto dele. E existe a suspeita de que a mãe sabia das agressões que o menino estava sofrendo, né? Rosângela, que trabalhou na casa de Jairinho, que é quem está sendo acusado, e Monique, que é a mãe do menino, no dia da morte da criança. Ela trabalhou no dia da morte da criança. Ela chegou cedo pela manhã e horas depois da morte de Henry, segundo relatou a polícia em seu primeiro depoimento, ela afirmou que não detectou nada de diferente na casa. Pela manhã, disse ter visto Jairinho entrando em casa, tirando chinelos, calçando tênis e saindo novamente. Ao ser questionada se notou algo de diferente na feição do vereador, respondeu que não. Ai, que tristeza, gente. Tristeza. Eu não queria ter fechado as nossas notícias com isso. Ah, não, tem uma notícia boa.
Cientistas da Universidade de São Paulo criam um tratamento com Zika vírus contra câncer e buscam apoio. Olha que legal! Cientistas brasileiros descobriram que dá para curar tumores de câncer cerebral infantil a partir de um aliado completamente inusitado, o Zika vírus modificado. Os primeiros testes já foram realizados e os resultados são muito promissores. Agora, os pesquisadores buscam apoio para tornar o tratamento real e acessível para inúmeras famílias do Brasil. Ei, parabéns para a USP, parabéns para os cientistas brasileiros e, se Deus quiser, essa descoberta vai ser consolidada, né? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, está sendo super bom contar com a presença de vocês. Quero pedir para vocês chamarem os amigos de vocês para a live. No dia seguinte a gente compartilha a live já com o link do YouTube, então você pode compartilhar também com o pessoal para pegar ali as principais notícias, começar o dia bem informado, com notícias comentadas. Vamos divulgar o meu trabalho, eu peço apoio para vocês, porque as pessoas precisam saber que tem ali um mandato na Câmara Legislativa para defender quem trabalha, para defender quem empreende, para defender quem quer fiscalização acontecendo, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? A gente tem que ser parte da solução nesse momento, né? Então vamos, ao sair de casa, se precisar sair de casa, máscara, álcool em gel, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tirei uma foto aqui. Boa noite, tá? E até amanhã. Amanhã é sábado, né? Eu não prometo Julia News amanhã, mas vamos ver. Talvez saia, tá bom? Boa noite pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.